Quem nunca sonhou em um dia poder parar de trabalhar, diminuir o ritmo ou até mesmo trabalhar por opção, com o que realmente gosta e tem vontade de fazer, e não precisar ficar se lascando em transporte público ou sobrevivendo apenas com o salário no fim do mês? O fato é, todo mundo sabe que você não vai conseguir ter conforto apenas com uma aposentadoria. Afinal, isso não paga nenhum plano de saúde decente hoje em dia. Existe uma frase que eu gosto muito: ou você arruma uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, ou você nunca poderá parar de trabalhar. Muita gente associa essa frase a Warren Buffett. Não sei se é dele mesmo, mas é muito boa. E para conseguir uma forma de ganhar dinheiro enquanto você dorme, não tem jeito, você precisa investir. Existem várias formas de se investir no mercado. E após eu te mostrar o quanto você precisa investir para ficar rico, eu vou te falar a forma como eu acredito que é o melhor caminho para se construir patrimônio e ter uma renda passiva lá na frente. E agora, para a gente já começar sem enrolação, eu quero discutir com vocês primeiro o que a gente define nesse vídeo como ficar rico. E aqui eu vou usar muito o conceito da liberdade financeira, que eu comentei anteriormente, que é a vontade de muitas pessoas. É você ter a sua renda sem precisar trabalhar. Então, para os cálculos que eu vou te apresentar aqui, a ideia vai ser você conseguir alcançar o seu próprio salário. Claro que para muitas pessoas isso não é um símbolo de estar multimilionário, mas muita gente desejaria, estaria muito mais tranquilo se o salário estivesse pingando sem fazer nada. E para fazer esse cálculo eu usei o seguinte raciocínio. Vamos pensar primeiro em uma pessoa que tem 20 anos hoje, ganha R$2.000 por mês e gostaria de se aposentar aos 65 anos. Isso significa que essa pessoa teria 46 anos completos de investimento. E com essas informações, o questionamento e o que eu coloquei no Excel foi: quanto que essa pessoa precisaria comprometer do salário dela para ela ter, de fato, os R$2.000 de renda dos investimentos dela? E muito importante, para todos os cálculos aqui, eu usei a ideia da gente ter um rendimento de 0,5% ao mês acima da inflação. Assim, eu estou desconsiderando todo o efeito de inflação que precisa ser considerado. Então, em vez de considerar um rendimento maior, por exemplo, hoje a Selic está em 15% ao ano, dá mais de 1% de rendimento ao mês. E por isso eu estou sendo conservador e já considerando um número menor de rendimento, um valor menor, para a gente ter apenas uma simulação. E a resposta que eu tive foi: com 20 anos, se você investisse 7% do seu salário, ou seja, R$140 por mês, depois de 46 anos investindo, a 0,5% ao mês, essa pessoa teria R$411 mil. E se ela tirasse 0,5% desse patrimônio acumulado, ela teria os R$2.000 aproximadamente de renda. Então, para a gente simplificar e poder extrapolar esse exemplo para outras realidades, a gente tem que uma pessoa leva 46 anos investindo 7% da renda dela para conseguir ter o mesmo valor de renda passiva. Ou seja, se você ganha 2, 4, 5, 10, 50 mil reais, o raciocínio é o mesmo. Se você investir 7% do valor por 46 anos, você vai ter o seu salário de rendimento, renda passiva. E agora vamos para o segundo exemplo. Imagine a mesma situação, mas uma pessoa de 25 anos. Ou seja, uma pessoa que tem 5 anos a menos de investimento, considerando a aposentadoria aos 65 também. Essa pessoa, ao invés de comprometer de investir 7% do salário dela, ela já precisaria de 10% do salário durante os 41 anos. Perceba, simplesmente por esperar 5 anos, a pessoa vai ter que sofrer um pouco mais, vai ter que abrir mão de mais parte do salário para conseguir ter o mesmo resultado. E completando a nossa tabela, uma pessoa que já tenha 30 anos, ou seja, 36 anos de investimento, ela já não poderia se dar ao luxo de abrir mão de apenas 10% do salário. Ela teria que investir 14% do salário. Perceba que, comparado à pessoa que tem 46 anos, ela vai ter que investir o dobro.
mas por apenas 10 anos a menos. Por isso que cada dia que você demora para começar a investir atrapalha e muito na sua construção de patrimônio. E seguindo a nossa tabela aqui, uma pessoa de 35 anos, que ela só teria teoricamente 31 anos pela frente, ela já teria que abrir mão de 19% da sua renda hoje. Uma pessoa de 40 anos, com 26 anos de período de investimento, ela já teria 27%, ou seja, quase um terço do seu salário teria que ser investido para que ela tenha, de fato, o seu salário como renda passiva. E aí a gente continua. Uma pessoa de 50 anos, que ela teria 16 anos de investimento, ela precisaria investir quase 65% do seu salário para conseguir alcançar a liberdade financeira. Percebe como o tempo é a variável mais importante nesse cálculo e nesse raciocínio? E um ponto muito importante, a gente está considerando que uma pessoa que hoje ganha R$2.000 queira se aposentar depois de 40, de 30, de 20 anos com R$2.000 também. A gente não está considerando ainda o efeito de aumento de renda e de salário. Isso é muito importante. E a gente vai recalcular tudo isso mais para frente. E aí você pode me perguntar, pô, Nicolas, mas eu tenho 20, 25, 30, 35 anos, eu não quero me aposentar aos 65 anos. Eu quero me aposentar antes. E aí eu vou recalcular para vocês. Considerando uma pessoa de 20 anos que queira se aposentar aos 60 anos, ela deveria estar investindo 10% do seu salário. E a tabela fica muito parecida. Percebam que uma pessoa que quer se aposentar aos 60, mas tem 25, ela precisaria de 14%. E assim por diante, conforme vocês conseguem ver toda essa tabela preenchida. A ideia aqui é trazer uma reflexão do quantos anos você tem, com quantos anos você quer se aposentar e quantos por cento do seu salário hoje você está investindo. Nós não temos a cultura de investir uma parte do nosso salário. Infelizmente, a gente torra tudo que a gente tem todos os meses. É engraçado que algumas pessoas têm R$50 na conta, elas buscam alguma coisa de R$50 só para zerar o saldo. E é por isso também que eu gosto muito de falar de que a ideia de você começar a investir, mesmo que com pouco, te ajuda e muito a começar a mudar essa configuração da cabeça. A cada mês que passa, que você começa a ver os resultados, você mesmo vai se incentivando a poupar cada vez mais. Isso é muito importante. E aí você pode me perguntar, poxa, Nicolas, mas como que eu diminuo o tempo para alcançar a liberdade financeira? E na prática só existem dois caminhos. Ou você aumenta os aportes, ou você aumenta a rentabilidade que você vai ter nos seus investimentos. Quando a gente fala de rentabilidade, muito cuidado. Você dificilmente vai conseguir fazer 3, 4, 5% ao mês de rentabilidade ao longo de muitos anos. Nem os maiores investidores do mundo conseguiram fazer isso de forma consistente. E o que mais acontece são as pessoas que buscam soluções milagrosas, rendimentos que não existem e acabam caindo em furada e perdendo boa parte do seu patrimônio. Perceba, a gente está considerando aqui que seu patrimônio está sempre crescendo a 0,5% e já vai demorar. Se você perder o seu patrimônio buscando um atalho, uma forma milagrosa de investir, significa que você vai levar anos para recuperar esse prejuízo que você teve. Mas é claro que aprender a investir melhor vai te dar, sim, um pouco mais de rentabilidade, mas não espere um milagre. Isso não existe. Por outro lado, eu acredito muito na ideia de você aumentar os seus aportes. E não tem jeito. Para aumentar os seus aportes, ou você abre mão de uma parte maior da sua renda, ou seja, um percentual maior da sua renda você deixa de consumir para investir, como também você pode focar no seu trabalho, ter mais renda e ter mais disponibilidade de aporte. Por isso que muita gente fala que vale muito mais a pena no começo, quando você ainda ganha pouco, você investir em você, em habilidades que te tragam mais renda, do que se preocupar em investir 10, 30, 50 reais a mais. Isso faz muito sentido por um lado também. Só que eu gosto muito da ideia de você aprender a melhorar os seus investimentos, seus aportes, tendo a constância, tendo a disciplina. Por isso que os dois são muito importantes na minha visão. E para mostrar na prática como você aumentar os aportes te ajuda e muito,
eu vou pegar o mesmo exemplo que a gente considerou no começo. Então, considerando ainda aquela pessoa de 20 anos que teria que se aposentar aos 65, ou seja, 46 anos completos de investimento, que começaria aportando 7% da sua renda, mas com uma diferença. A cada ano ela aumenta 10%. Isso significa que, se ela começou investindo R$100, no próximo ano ela vai investir R$110 por mês e assim por diante. E olha que interessante, se a mesma pessoa que começou com R$140 por mês fizesse esses aumentos, ao invés de R$411 mil aproximadamente, com os aumentos ela teria R$1.300.000. Isso significa que ela conseguiria ter 3 vezes mais renda passiva do que aquela pessoa que não aumentou a sua renda e seus aportes. Então, ter feito um sacrifício maior ao longo da vida trouxe uma aposentadoria, uma tranquilidade muito maior. Então, resumindo, se você investe hoje 7% da renda e a cada ano você aumentar 10% do seu aporte e você tiver 46 anos, você provavelmente vai ter 3 vezes a renda que você tinha quando começou a aportar. E agora indo para uma outra análise. Imagine que você não queira se aposentar aos 65, mas você queira se aposentar bem antes. Se você fizer os mesmos aumentos de aporte ao longo dos anos, ao invés de demorar 46 anos para alcançar a sua renda passiva, você levaria apenas 29 anos. Isso significa que, por ter se comprometido a mais com os aportes, você ganhou 17 anos de renda passiva mais cedo. E por fim, eu vou te mostrar que eu acredito que é muito difícil você construir um grande patrimônio em menos de 15 anos. Se você começar investindo 27% da sua renda hoje e também fizer os aportes mensais a cada ano 10% mais altos, em 15 anos você vai ter 75% da sua renda quando começou toda a sua trajetória. Perceba que mesmo que a gente aumente os aportes, mesmo que a gente tenha consistência, não tem milagre. A gente vai levar muitos anos para construir um patrimônio razoável. E o que eu queria te deixar de mensagem aqui é que se você não começou a investir, perceba que o tempo é o seu principal aliado ou inimigo. Ou você começa o mais rápido possível, ou a cada dia que passar, isso vai te custar caro lá na frente. E por fim, eu vou explicar um pouco da estratégia que eu tenho para a construção de patrimônio a longo prazo. O meu principal foco é na estratégia de usar cartas de consórcio, onde eu faço várias cartas pequenas para ter mais probabilidade de sorteio a cada mês, isso considerando bons grupos de consórcio, onde eu consigo vender essas cartas para as pessoas que têm interesse em comprar imóveis. E se as cartas não forem contempladas, eu compro imóveis com elas, coloco para alugar e o inquilino passa a pagar a parcela para mim. Se você quiser entender um pouco melhor como eu faço essa construção de forma simples e segura, eu vou deixar aqui na descrição o link do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcio, onde você aprende tudo o que você precisa saber para construir patrimônio de forma simples e segura. Custa menos do que uma pizza e se você não gostar do conteúdo, eu devolvo todo o seu dinheiro em até 7 dias. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque isso me ajuda a cada vez levar mais informação para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.